Olá, boa noite a todos. Estamos no ar com mais um Fórum Sindical. Hoje, sexta-feira, 18 de outubro de 2019. Semana cheia aí, né? De semana de crise no PSL, né? De guerra declarada dentro do partido do presidente implodindo, né? A gente acompanhou com bastante atenção isso na Fórum, mas, como sempre, Fórum Sindical vai trazer um assunto relacionado aí ao mundo dos trabalhadores, da Petrobras, assuntos que extrapolam só essa parte de política nacional, né? Perdão. E hoje escolhemos como assunto para tratar nesse programa algo que vem à tona na imprensa brasileira nas últimas semanas, que já vem afetando o turismo no Nordeste, já vem afetando o meio ambiente, com danos aí incalculáveis, que é essa questão do vazamento de óleo nas praias nordestinas, né? Que vem atingindo inúmeras praias, inúmeras regiões do litoral nordestino. Ainda não se chegou a uma conclusão exata sobre esse vazamento de óleo, né? Todos os dias a imprensa vem cobrindo de forma bastante intensa esse assunto, publicando matérias, especulações, estudos de grupos de universidade, do IBAMA, relatórios, enfim, mas ainda não se chegou a uma conclusão de quem pode ter sido o autor, né? De qual navio veio esse óleo, qual empresa. Enfim, a gente vai procurar discutir aqui essas possibilidades e de que forma a Petrobras entra nesse assunto, né? De que maneira a Petrobras a gente pode discuti-la como uma empresa importante não só para prevenir esse tipo de acidente, como para trabalhar pelo Brasil quando esse tipo de acidente acontece. Né? Só para atualizar aqui, antes da gente começar a nossa discussão, eu estou com o Tadeu Porto aqui, como sempre. Tudo bem, Tadeu? Fala, Ivan. Como é que estão as coisas, cara? Boa noite aí. Tadeu, que está conosco sempre aqui no Fórum Sindical, que é diretor do Sindipetro NF, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, que é o sindicato que tem a parceria aqui com a Fórum na realização desse programa Fórum Sindical. Bom, antes da gente começar nosso papo com o Tadeu, só para situar quem está nos assistindo, qual a situação desse vazamento de óleo, né? Ontem foram atualizados aí números oficiais que 178 localidades já foram atingidas aí por essas manchas de óleo que se espalharam no litoral do Nordeste. Todos os estados nordestinos ali já têm registros dessas manchas. Essas manchas de óleo já vêm afetando o turismo local, né? Já vem afetando a pesca em muitas regiões. Muitos ambientalistas aí com medo dos danos que esse óleo pode causar ali para as espécies locais, né? Enfim, os danos são bem graves. Como eu falei, os estudos ainda estão avançando, as pesquisas, as investigações estão avançando para se chegar a um autor, e algumas possibilidades foram aventadas aí desde que as primeiras manchas começaram a aparecer, né? A primeira possibilidade que foi aventada, sem qualquer tipo de muito estudo prévio, né? Mas até me soou de uma maneira muito ideologizada, isso foi quando acusaram a Venezuela de responsabilidade sobre esse vazamento, né? O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a Venezuela, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, isso sem antes de um estudo mais aprofundado, de fato, sobre as origens, né? A Venezuela, por sua vez, negou que tenha ocorrido qualquer tipo de vazamento em qualquer um de seus navios ou plataformas. Ela inclusive outros pesquisadores, inclusive venezuelanos, mostraram que se fosse de algum navio ali próximo à costa da Venezuela, não faria sentido, né, essas manchas chegarem ao Brasil e não chegarem a outros países vizinhos ali, fazendo um estudo através das correntes marítimas, né, não seria viável que esse óleo tivesse partido de algum navio venezuelano. Depois surgiram aí uns barris da Shell que foram encontrados em praias de Sergipe, primeiro em Sergipe, depois em Natal, foi encontrado mais um barril da Shell, né? E esses barris, segundo a Shell, seriam de lubrificação de navios, né? Não teria relação com o óleo vazado. E essa possibilidade, pelo IBAMA, pelo pessoal que está fazendo as investigações desse vazamento, indicam que esses barris da Shell não teriam nada a ver com o vazamento de óleo, né? No entanto, novos estudos apontam
estudos do IBAMA e alguns estudos de universidade também apontam que esse óleo tem um DNA, que é o termo que eles utilizam, um DNA venezuelano, que ele seria, sim, um óleo de origem venezuelana, mas eles não conseguem afirmar ainda se, apesar da origem ser venezuelana, se esse óleo estava em um navio venezuelano, se veio ali de um navio na costa venezuelana, se o responsável pelo vazamento foi venezuelano. O que se sabe é que o óleo pode ser venezuelano, não se sabe se o autor do vazamento foi uma empresa ou um navio ligado à Venezuela, né? E essas investigações ainda estão sendo realizadas, né? Enfim, eu gostaria de começar abrindo o programa com o Tadeu, querendo saber primeiro, qual que é a opinião inicial aí, o que os petroleiros estão avaliando sobre isso. Claro que não dá para chegar a nenhuma conclusão agora, mas assim, vocês que estão de perto aí, Tadeu, que estão acostumados a lidar com acidentes, com vazamento, já estudaram isso, se prepararam para estar aí, enfim, é um assunto que vocês entendem pelo menos mais que a maioria da população leiga no Brasil, né? Enfim, eu gostaria de saber o que vocês estão avaliando por cima, por enquanto, dessa história toda. Como vocês receberam essa primeira atitude do governo de já sair acusando a Venezuela, né? E depois, quais são as possibilidades que passam aí pela cabeça de vocês? Boa noite para você, Tadeu. Boa noite, Ivan. Como é que estão as coisas, cara? Boa noite para todos e todas que estão assistindo a gente. Cara, realmente um assunto que ele demanda muito debate, sabe? Porque primeiro a gente tem que analisar a geopolítica do petróleo. Nós, enquanto petroleiros e petroleiras, a gente está sempre tentando entender o mercado do petróleo com as nossas assessorias específicas, porque é um mundo que a gente sabe como é que é. O petróleo é a maior commodity no mundo, a commodity de maior liquidez no mundo, então move guerras no mundo inteiro. Não à toa a gente está vendo refinarias explodindo por aí e outros ataques ocorrendo em tudo que é lugar. Aí a crise no Equador é por causa de combustível. A gente sempre dá para ver que tem um fundo de petróleo onde acontecem as coisas. E aí, cara, toda essa questão de acusação à Venezuela, primeiro para dizer que eu acredito no IBAMA, sabe, eu ainda acredito nas instituições, apesar de ter vivido um golpe, tá todas elas capengando, mas eu ainda acredito nas instituições, no Estado brasileiro, de alguma maneira. Eu sei que tem pessoas dentro do IBAMA competentíssimas para poder fazer esse serviço. O IBAMA embarca com a gente em algumas plataformas para auditoria, então eu conheço diversos trabalhadores e trabalhadoras do IBAMA que fazem um serviço fenomenal, inclusive muito difícil de fazer, de investigar esse tipo de atuação em alguns lugares. Então, e o Brasil tem tecnologia, sim, para entender todos esses DNAs. O CENPES, que é o Centro de Pesquisa da Petrobras, tem um banco de dados com DNA de óleos do mundo inteiro. Até onde eu saiba, não quero espalhar fake news, mas para mim chegou que era o maior do mundo. Mas eu garanto aqui, sabendo a grandeza da Petrobras, que é um dos maiores do mundo. Então o Brasil tem capacidade de entender de onde que vem. Agora, se veio da Venezuela, vamos tentar encaixar no jogo da geopolítica do petróleo. A Venezuela está com sanção americana. Então, não tem como dar vazão ao óleo da Venezuela, porque os Estados Unidos não deixam. Então, como é que faz? Os parceiros estratégicos de momento, por exemplo, a China e a Rússia na Venezuela, podem, por exemplo, ter tentado pegar esse óleo da Venezuela clandestinamente, com navios piratas, navios clandestinos, para justamente driblar a sanção dos Estados Unidos. Mas, primeira pergunta, por que existe a sanção? O que é os Estados Unidos para poder proibir que país pode comercializar A, B ou C coisas? O Equador, nós estamos com uma ditadura violentíssima nesse exato momento no Equador. Ninguém faz o debate, os Estados Unidos não quer se meter. Mas na Venezuela ele quer se meter a ponto, inclusive, de tentar atrapalhar dois, adversários estratégicos como a China e a Rússia. Fato é que, mesmo que a China e a Rússia tenham feito isso, o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Então, por exemplo, se for um navio chinês que fez isso, o Brasil não pode sair por aí falando que navios chineses estão sujando praias brasileiras diplomaticamente. Então, é realmente um jogo muito pesado, porque a geopolítica do petróleo ela é muito complexa. Mas o que a gente gosta de destacar aí, Evan, é a grandeza da Petrobras, porque isso é inquestionável. Primeiro, a gente tem que lembrar que nós vivemos períodos tenebrosos na Petrobras na década de 90, né? O vazamento da Baía Guanabara, o vazamento do rio Paranaguá, se não estou enganado, aqui lá no Paraná,
E, claro, que a gente viveu aqui na Bacia de Campos, que eu sou do Sindipetro Norte Fluminense, o afundamento da P36, que além de matar 11 trabalhadores e trabalhadoras nossos, ainda deixou a maior plataforma do tempo naquela história afundar para o mar, e também teve barris de petróleo que acabaram acontecendo. Tudo isso foi uma política que, quando chegou um governo nacional desenvolvimentista, é importante falar isso aqui, tudo isso foi revisto para melhor. As cláusulas do nosso acordo coletivo em termos de segurança melhoraram. Para vocês terem ideia, qualquer acidente desse, na Petrobras, o sindicato acompanha toda a investigação com a empresa por causa do acordo coletivo, que a gestão bolsonarista, inclusive, está atacando nesse exato momento. Toda a política de SMS foi feita de maneira melhor. Claro que isso não escapou de outros acidentes, não chegou, né, nem sequer ao nível que a gente considera bom, porque a indústria do petróleo né, do trabalho brasileiro ainda é muito precária, né? A gente ainda tem muitos acidentes, a gente ainda quer melhorar muita coisa, mas nesse ambiente agora, a gente sequer está tendo a opção de fazer esse debate. E a gente convida a galera para reflexão aí, já passando para você, Ivan. Nós estamos vendo as notícias, quem está limpando esse óleo é a Petrobras. Está usando o recurso dela para ir lá limpar. Onde nós temos sindicatos, por exemplo, nós estamos fazendo mutirão para a galera ajudar a limpar o óleo, porque a gente sabe que o impacto é pesadíssimo para as economias dessas praias. Elas vivem exclusivamente não, né? Mas majoritariamente do turismo. E nisso acaba muito com o turismo na região. E a outra modo de sobrevivência, que é a pesca, inclusive para sobrevivência interna, também também prejudica as regiões. Então estamos fazendo mutirão, só que a Petrobras só faz isso porque é uma empresa estatal. Isso é que a gente precisa ter em mente. As outras empresas de petróleo estão aí loucas para pegar o petróleo brasileiro. Nós vamos ter um leilão daqui a um mês. O Estado está doido pelo dinheiro que o petróleo vai dar ao Brasil. Haja visto o que está acontecendo com a discussão dos royalties da seção onerosa, como que está difícil de passar isso no Congresso. Esse debate, de repente, ficou prioritário. A grande agenda era a reforma da Previdência, Ivan. Só que a reforma da Previdência começou a caminhar um pouquinho, todo mundo falando de seção onerosa dentro de Brasília. Nós que estamos acompanhando esse debate de perto também sabemos muito bem disso. Só porque a Petrobras é uma empresa estatal. Nós não podemos deixar de perder uma coisa dessa. Na hora do desastre, é estatal que vem, é o Estado que vem para salvar. Só que é o desastre que acaba destruindo a vida de milhares de pessoas, como foi na Vale. Nós temos que evitar para que não aconteça, e se acontecer, aprender com esses erros e ainda poder melhorar. E no histórico do Brasil, empresa privada nenhuma faz isso. É o que eu ia até perguntar, Tadeu, se esse processo todo de desmonte, de leilão da Petrobras, de privatização, etc., for levado a cabo, porque a Petrobras ainda tem uma certa autonomia. Se ela não tivesse essa autonomia na exploração, no refino, no monopólio do petróleo no Brasil, o que iria acontecer caso um vazamento assim acontecesse e não fosse a Petrobras? Você acha que uma empresa privada ia ficar jogando para outra e ninguém ia resolver o problema? Porque, como você falou, hoje quem está lá tentando limpar esse óleo são os trabalhadores da Petrobras, né? Quem está se esforçando para tentar atenuar o problema é a Petrobras, que é estatal. Então, você imagina que, se não fosse a Petrobras hoje, o que aconteceria num cenário onde o Brasil não tivesse uma Petrobras e um acidente desse acontecesse? Você acha que as empresas privadas iam ficar jogando uma para outra e não resolveria o problema? Com certeza, a gente tem exemplo disso, sabe, Ivan? A gente pode fazer o debate aí com responsabilidade. Em 2009, a Chevron tentou perfurar no pré-sal. Só que quem tem tecnologia para perfurar é a Petrobras, que foi no campo de Frade. E teve aquele vazamento no campo de Frade. Eu lembro muito bem dele, né? Eles tentaram perfurar, acabou saindo, né? O óleo acabou... Cara, esqueci a palavra agora, técnica bonitinha para isso. Eu sei porque a gente aprende na Petrobras, é bacana, mas eu esqueci. Mas olha, acabou vazando ali e atingindo o litoral do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado. E o que a Chevron fez naquele tempo? Não em coincidência, em 2009, a gente viu onde é que a Chevron estava gastando dinheiro. Era com lobby no Senado, justamente para mudar a lei da partilha, que dá as prerrogativas para a Petrobras que você colocou. Se o Gabriel e o Lula não tivessem feito a discussão naquele tempo do modelo de partilha, a gente nem estava discutindo tanto royalties para petróleo agora, como a gente está discutindo da seção onerosa. A seção onerosa foi vista no modelo de partilha. E dos modelos que a gente consegue praticar aqui, eu, enquanto sindicalista, nacionalista, eu queria que o petróleo fosse 100% da Petrobras, monopólio estatal, e beleza. Eu espero que um dia a gente consiga fazer essa discussão, porque o petróleo ele é a maior commodity do mundo. Volto a dizer, ele decide guerra. A gente não pode tratar com desdém de mercado, por exemplo, como se fosse
uma mercadoria qualquer. Contudo, dentro do que a gente tem no Brasil, né, pragmaticamente, a partilha e principalmente a seção onerosa são as melhores opções para a gente, principalmente para o pré-sal, né? Então isso já foi construído antes, e se não tivesse sido construído, ia ser destruído. O Serra, assim que ele é eleito, cara, em 2014, o primeiro projeto que ele apresenta e começa a caminhar no Senado é para quebrar a partilha. E nós combatemos o Serra, cara, desde o início. Ele veio aqui em Macaé, a gente, inclusive, foi aparecer na televisão da vida, né? Dentro da Brasil Offshore, que é a maior feira do Brasil, o Serra foi dar um depoimento, só que dentro de Macaé, na cidade de atuação do nosso sindicato, nós não deixamos ele falar, sabe? E fomos para dentro de Brasília e explicamos tintim por tintim para os senadores. E é interessante, cara, porque eu lembro muito bem daqueles áudios que vazaram em 2016, sabe? Do Moro com o Lula. É legal, porque a gente lembra do grande da história, mas ali vazaram pequenos áudios, né? Um dos áudios é o Wagner Freitas falando com o Lula assim: Lula, olha só, os petroleiros estão indignados com o que o governo fez no acordo da partilha. E ficamos indignados mesmo. E fomos xingar o governo mesmo. Porque a gente achava que tinha condição de ganhar aquela votação no Senado, de não deixar acontecer o que aconteceu. Contudo, o que está salvando a Petrobras agora é uma emenda que nós negociamos naquele tempo, se eu não me engano, através do senador Lindenberg aqui do Rio de Janeiro, que o Serra queria tirar a Petrobras da operação única e também tirar dela a prerrogativa dos campos serem dela. Pela lei da partilha, já seria dela pelo menos 30%. O Serra queria tirar isso completamente. Nós conseguimos um meio termo, numa emenda, numa discussão, nós, né, sindicatos dando assessoria para os senadores que queriam defender a partilha da maneira que estava, majoritariamente, né? Nós sabemos muito bem os senadores de esquerda, que foi a Petrobras, ela vai sinalizar o que ela quer. Se ela não sinalizar, aí sim pode colocar para frente. Então, a Petrobras, recentemente, nos leilões, ela sinalizou o pedaço de óleo. Nós, nessa disputa da gente, a gente conseguiu mostrar que dá para a gente conseguir fazer com que uma empresa, que seria a Petrobras, de alguma maneira, e também as subsidiárias, elas são importantíssimas para o mercado de petróleo ser integrado, né? A BR, que foi vendida, infelizmente, a gente espera conseguir recuperar, a Transpetro, a Liquigás, a PBio, diversas outras empresas, tudo isso tem como trabalhar para o Estado de maneira positiva. E agora, cara, tá ficando mais do que provado. O que vai salvar a economia do Brasil agora é o petróleo. E é através da seção onerosa que foi discutido dentro da lei da partilha. E que nós lutamos 2 anos lá em Brasília para manter, porque o Serra queria tirar. E agora como vai começar os municípios a receber um tanto de renda fiscal, sabe? E vai receber mesmo, porque o pré-sal não tem como esconder mais. Eles tentaram esconder, né, Ivan? Nós sabemos muito bem que estamos na blogosfera há muito tempo, estamos dos blogs sujos, desde 2010 fazendo esse debate, falando que o pré-sal não prestava, falando que não tinha como explorar o pré-sal, mas agora está aí. Para todo mundo ver o tanto de dinheiro que vai poder dar na seção onerosa. Enfim, essa é a grande discussão que eu acho que é o pano de fundo, o Ivan, desses vazamentos. Uma empresa estatal e forte pelo Brasil, ela trabalha pelo Brasil full time. Não é igual uma empresa igual a Shell, o a Shell que vai vir aqui, vai explorar, vai gerar sim alguma renda, né? Uma renda de royalty, vai gerar sim alguns empregos, mas não da magnitude que a Petrobras gerava, porque não tem o compromisso inclusive com a classe trabalhadora que a Petrobras tem aqui, né? Mas na hora do vamos ver, na hora do aperto, como é da pergunta que você falou, e finalizando, lembrando da questão do campo de frade, né? Porque a Chevron deixou de lado todo o aparato para poder resolver isso, né? E ninguém hoje nem fala disso. A Chevron muito provavelmente vai participar do leilão, vai pegar um bloco do pré-sal e ninguém vai lembrar que há 10 anos, outro dia ela veio aqui e vazou óleo para danar. Por quê? Porque ninguém quer lembrar e quer facilitar a vida do mercado. Sim. E, Tadeu, fazendo mais um gancho aí entre essa questão da importância da Petrobras enquanto empresa estatal e acidentes como esse que acontecem, esse tipo de vazamento, a gente aí está tratando muito também sobre meio ambiente, né? Isso me lembra, por exemplo, a importância dos patrocínios que a Petrobras faz a programas e projetos, né, de preservação, como, por exemplo, o projeto Tamar, que é um dos mais conhecidos deles, né, que é patrocinado pela Petrobras, que é referência, enfim. Aí o que eu queria saber, Tadeu, você acha que
se não for a Petrobras forte, estatal, se o processo de desmonte seguir a cabo e a Petrobras for reduzindo o seu poder cada vez mais, você acha que esses projetos aí que são patrocinados hoje pela empresa poderiam ser afetados? Porque hoje a gente tem uma série de projetos patrocinados pela Petrobras que são referência, né? Na apresentação. Oi? Já está sendo afetado, infelizmente. Já está, né? Já tá. Nunca que o projeto Tamar hoje funciona da maneira como funcionava. Nós participamos, por exemplo, é claro que tem uma questão legal da Petrobras. A Petrobras tem que fazer audiências públicas nas cidades onde ela atua. Nós, enquanto sindicato, a gente acompanha diversas audiências públicas. Nós sabemos agora o tanto que a Petrobras está investindo nessas audiências públicas, enquanto não está investindo. Antigamente, cara, ela trazia os ônibus com as pessoas da região para encher a audiência pública e fazer a discussão mesmo no local, escutar as pessoas. Como é que vai ter o impacto de eu produzir aqui, de eu colocar tal coisa aqui, um navio aqui, vai fazer como? Escutar as pessoas. Hoje não tem. Aliás, tem a audiência pública, mas não é da mesma magnitude. E outros diversos programas, cara, eu podia falar aqui, sabe? Por exemplo, como é que é? O Anima Mundi, cara, que é o maior festival de animação da América Latina, que a Petrobras simplesmente retirou o patrocínio e deixou o pessoal na mão. E o Brasil tem excelência nesse tipo, inclusive exporta tecnologia desse tipo. Basta ver que em qualquer time de animação vai ter um brasileiro ali, que realmente o cara tem uma expertise nisso. E a Petrobras, ela sempre investiu nesse tipo de coisa e está realmente cortando tudo. Está cortando tudo. E se continuar da maneira que está, com a agenda que está, e se privatizar, vai ser pior, vai ser muito pior. E esse é um recado que nós temos que dar e alertar o povo. Basta comparar. Tô achando que o sindicalista está querendo puxar demais sardinha pro tempo do Lula e tal. Beleza. Dá uma olhada no que era o projeto de Tamar há 10 anos e dá uma olhada agora. Dá uma olhada nas verbas da Petrobras, dá uma olhada no balanço da Petrobras. E tudo discriminado, bonitinho, quais as verbas que ela colocava lá para projetos como esse e qual não coloca mais. É só dar uma olhada. Sim. Agora, Tadeu, já para a gente ir caminhando aqui para o nosso final, mas é o seguinte, saiu uma reportagem ontem sobre essa coisa do vazamento de óleo, que é discriminado lá que o Ministério Público Federal, junto com algumas outras entidades, já pensam em responsabilizar a União por esse vazamento, mesmo sabendo que o óleo pode não ser brasileiro, essa responsabilização seria por uma suposta omissão num trabalho de reduzir danos ou prevenir impactos, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que a União foi omissa? E aí, falando União, não estou falando necessariamente da Petrobras, né? Que a gente sabe que a Petrobras está trabalhando, como você bem colocou aí, na remoção desse óleo, enfim. Mas existia alguma coisa que a União poderia estar fazendo agora para avançar nessas investigações ou mesmo reduzir o impacto desse vazamento? Olha, Ivan, eu tenho diversas ressalvas com a atuação das instituições brasileiras hoje em dia. Eu não sei o que elas querem, honestamente. Infelizmente, esse nível de desconfiança aí de procurador da República consegue estabilizar o país, meia dúzia de funcionário público. Então, né, é complicado, mas o que eu penso, assim, de coração, cara, eu acho que a União tem que ser responsabilizada, sim, desde o início, sabe? Primeiro porque a frota brasileira não conseguiu pegar de onde que veio esse óleo. Esse óleo apareceu do nada, né? De onde que ele saiu, cara? O Brasil não tem proteção nas fronteiras que avaliam esse tipo de coisa. Não é só proteção navio ficar passeando igual o Piratas do Caribe antigamente, não, cara. Tecnologia, satélite, radar. Nós sabemos que existe esse tipo de tecnologia. E isso casa muito bem com o desmonte do Estado brasileiro, né? O Estado brasileiro está sendo desmontado. Um discurso falso, né, um discurso neoliberal bem falso, endeusando o mercado, falando que o mercado precisa de perspectiva, por exemplo, para poder, né, investir, só que a perspectiva perfeita dos caras não chega, o mercado não investe e o Estado está sendo desmontado. Então, eu acho sim que a União ela tem responsabilidade. Agora, eu tenho ressalvas, claro, com a atuação aí do Ministério Público, com a atuação de diversos órgãos acusadores hoje em dia, que investigam o TCU, por causa que a gente viu que eles fizeram uso político deles, né? Mas, enfim, a União realmente precisa ser responsabilizada de maneira a entender, cara, que coisas dessas não podem acontecer. Tanto preventivamente e quando acontece precisa realmente de uma atuação do povo para que não estrague a vida do povo brasileiro. Beleza?
Beleza, Tadeu, foi ótimo o papo. Eu acho que esse ainda vai ser um tema de próximas discussões, né? Afinal, a gente ainda não se chegou, né, a conclusões, né, sobre esse vazamento, então provavelmente a gente volte a tratar sobre esse assunto mais para frente aqui no Fórum Sindical. Entre outros, é claro, né? Obrigado pela companhia hoje, Tadeu. A gente volta na semana que vem, então, com outro Fórum Sindical. Valeu, até lá, Tadeu. Um abraço.